Obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos nesse estudo de hoje. E hoje o nosso estudo vai ser um estudo um pouco mais curto do que o normal, por conta até do capítulo, dos ensinamentos que André Luiz, nesse capítulo, que é um capítulo até menor do que os outros normais, e depois nós vamos ver o porquê. Bom, então, conforme eu já falei, é um prazer muito grande estar aqui novamente, como todos os meses, né, trabalhando esta obra magnífica do nosso irmão André Luiz, que é a obra Obreiros da Vida Eterna, e hoje o capítulo 17 nos traz a rogativa singular, agradecendo sempre a oportunidade que o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade traz não só a mim, mas a todos os que trabalham outras obras de André Luiz, obras da codificação, e que, na realidade, nós mesmos estamos sendo beneficiados com esse estudo, né? Que a Casa Espírita, com tanto carinho, tanta dedicação, tanto amor, nos permite partilhar uns com os outros, né? Então, conforme eu pontuei no início, esse capítulo ele é um pouquinho curto, mas não é menos importante do que os outros. E nós vamos saber por que ele é um pouquinho menor que os outros e nos traz, assim, André Luiz nos traz, como sempre em todos os capítulos, nos traz aquela ideia, né, que a gente vai buscar do capítulo. O que André Luiz quer nos dizer, o que ele quer nos ensinar, o que ele quer nos mostrar, e é aí que a gente pega a ideia central de todo o capítulo narrado. Conforme a gente costuma fazer, sempre em todo o capítulo que a gente estuda de Obreiros da Vida Eterna, nós vamos dar uma olhadinha no contexto, mas antes do contexto, do que nós vamos trabalhar, do que nós vamos estudar juntos nesse capítulo, nós estamos chegando quase ao final dessa obra maravilhosa, né? A obra, conforme eu falei lá no prefácio, ela conta com 20 capítulos e nós estamos no capítulo 17. Então, portanto, antes do final do ano, nós vamos encerrar o estudo dessa obra maravilhosa. Para mim foi uma satisfação assim, sem palavras, de trabalhar esse livro maravilhoso de André Luiz. Não que os outros não sejam, né? Mas esse para mim foi muito especial. Eu tive a grata satisfação de trabalhar esse livro. Vamos falar então um pouquinho do que André Luiz nos traz no estudo desse capítulo. Vamos dar uma olhadinha nesse contexto, né? Vamos conhecer a história da nossa irmã Albina, evangélica protestante, prestes a desencarnar, mas por ordens superiores obtém a prorrogação de sua vida neste plano terreno por tempo indeterminado. Então, só lembrando rapidamente, conforme nós sabemos, Albina é um dos 5 irmãos que essa obra trabalha, que estão em processo de desencarnação, né, em processo desencarnatório, e que, por todo o mérito que amealharam durante a existência, eles recebem a ajuda nesse desprendimento da equipe de André Luiz. Só lembrando, né? E a irmã Albina, conforme nós já vimos, né? Dimas, Fábio, ela também receberá essa, quer dizer, não receberá,
mas nós vamos saber por quê, e trata-se de uma irmã que é de uma outra crença, né? Ela é evangélica, protestante, conforme nós já vimos, Fábio, espiritualista, e Dimas, espírita. Veremos que a prorrogação da encarnação de Albina, como todas que se dão, ela tem um propósito e visam a coletividade. Então, André Luiz nos traz esse esclarecimento muito importante desses casos de, vamos dizer, vamos chamar assim de moratória terrestre, né? E ele vai nos ensinar que esses casos são possíveis sim, mas que têm um propósito. Não é uma regra, vamos dizer assim, é uma exceção. E nesse caso, em específico da irmã Albina, nós vamos conhecer o motivo dessa rogativa singular. E quem foi o autor dessa rogativa? Quem foi o autor desse pedido, né? Essa rogativa, para que ela permanecesse um pouquinho mais entre nós. André Luiz nos responde, através de mais um elucidativo capítulo dessa obra, um questionamento recorrente. É um questionamento que todos nós nos fazemos, e um questionamento que nós já trabalhamos antes, em capítulos anteriores, e vamos voltar mais um pouquinho a ele. Temos data e hora certa para desencarnarmos? E André Luiz, mais uma vez, nos ensina, né, nos dá mais esclarecimentos sobre isso que nós já trabalhamos antes. E, finalmente, para a gente não perder o hábito, notícias de Dimas. Se recupera com mais rapidez. Cada dia, uma vitória, tendo como exemplo a caminhada de confiança, esperança e fidelidade do nosso irmão Fábio. Então, só para a gente não perder o hábito, né, vamos lembrar como é que está a situação de Dimas. E Dimas, como vai? Vai muito bem, obrigada. Ainda bem que vai bem, né? Só para a gente ficar lembrando desse caso importante que nós estudamos de Dimas, a recuperação nesse capítulo é relatada como uma recuperação assim a todo vapor. Isso porque Dimas cada dia melhora mais, de uma forma assim muito significativa, tendo como exemplo a confiança, né, a fé e a esperança do nosso irmão Fábio, que também desencarnou. Então, ele vê em Fábio esse motivo para seguir adiante e melhorando e estudando. Só para a gente lembrar da notícia de Dimas, né? Então, vamos estudar mais um pouquinho sobre o que André Luiz quer nos trazer neste capítulo, neste pequenino capítulo da rogativa singular. Jerônimo nos relata: a irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die, ou seja, sem prazo, né? Sem prazo determinado para acontecer. Certa rogativa, quer dizer, certo pedido, influíra decisivamente no assunto. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Deveríamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Então, conforme eu relatei antes, né, Albina, que era
evangélica protestante, mas ela, apesar de o que realmente a gente sabe, já trabalhou isso, não tem absolutamente importância nenhuma, né, a crença que ela professa, mas sempre foi muito preocupada com a prática do bem, né, e ela sofria, ela tinha grandes problemas, grandes riscos de sofrer um aneurisma. E nessa situação de quase, né, de estar num processo de desencarne, inclusive ela estava entre os 5, de repente acontece um pedido especial, rogando pela permanência dela por mais tempo aqui conosco, adiando assim o desencarne. Vamos conhecer um pouquinho dessa situação. A rogativa singular. Então, a Albina, ela recebeu a prorrogação pelo pedido do neto, um menino adotado pela filha e reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Olha que coisa legal isso, hein? Ligado à família de Albina há alguns séculos, esse neto, né, caminha ao serviço apostólico do porvir. Quer dizer, ele tinha uma missão a cumprir. Acontece que João, o nome do neto, cumpriria a sua missão com a filha que Loide esperava. Loide era filha, uma das 2 filhas de Albina. A espiritualidade superior avaliou que o desencarne de Albina poderia afetar na gestação de Loide, comprometendo a vinda da sua filha. Esse o propósito da prorrogação. Porém, gente, essa rogativa singular, isso que a gente tem que observar nessa situação toda, né, o porquê dessa rogativa, por que singular? É uma coisa que não acontece sempre, é uma coisa que foi avaliada pela espiritualidade superior, né? Foi pesada, foi medida, foi observada, foi visto, tudo é pesado. E essa rogativa de João, que era neto adotivo de Loide, né? Desculpe, era filho adotivo de Loide, neto, vamos dizer assim, entre aspas, de Albina. Esse pedido não era, na realidade, um pedido egoísta. Como assim egoísta? Egoísta, gente, no sentido de que não foi um pedido especial para beneficiar alguém. Isso é que a gente tem que entender, é muito importante a gente entender. Ou seja, ninguém vai deixar de seguir uma programação já estipulada, que é o caso da programação reencarnatória, simplesmente para atender um pedido, por exemplo, feito porque eu estou com muita saudade, eu vou sentir muita perda, porque ela vai, eu não vou aguentar de dor, eu não vou aguentar saudade, ou então, eu quero mais tempo, ela perde de mim. Não, isso são motivos fúteis, que ninguém vai mudar uma programação, a espiritualidade não vai mudar uma programação por esses motivos. Então, para que se mude uma programação reencarnatória, tem que ser uma coisa que pese muito e que vise um ato coletivo, né? Que vise uma coisa além. Isso que é muito importante a gente prestar atenção. E nesse caso em especial, o que nós vimos? João, que era o neto, né, de Albina, já estava na família há alguns séculos e ele tinha uma missão a cumprir, né, que era propagar, divulgar o Evangelho, e ele necessitava dessa menina que estava ainda em processo encarnatório. Loide estava grávida
E, com certeza, ele intuitivamente já pressentia que, com o desencarne da avó, poderia afetar a gestação de Loide, que era muito ligada à mãe e poderia abortar. E aí tudo iria ter que ser reprogramado. Então, o que a espiritualidade fez? Observou a prece, essa rogativa, né? Pesou e, logicamente, o mais alto ponderou e decidiu. Então, vamos ao propósito de Jerônimo. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, olha o propósito, igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Então, quais são as circunstâncias comuns, gente? O nosso planejamento reencarnatório não vai mudar. O que é planejado, o que é tratado, o que é definido, ele não muda. Ele muda se houver um motivo muito forte para que isso aconteça. E é o que nós vamos estudar hoje. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Então, essa rogativa, esse pedido de João, autorizou, fez com que a vida de Albina não fosse retirada agora, né? Ela não iria desencarnar nesse momento por conta da situação da filha, mas assim que tudo passasse, inclusive porque a Albina, o corpo físico já demonstrava sinais, inclusive André Luiz relata isso no capítulo, o corpo físico já estava bem, vamos dizer assim, bem avariado, e ela já foi preciso uma intervenção da espiritualidade muito eficiente, muito forte, para que desse a ela esse tônus vital a mais, né? Esse fluido vital, essa carga um pouquinho maior. Então, percebendo que a filha de Albina ela poderia ser atingida com o falecimento da mãe, houve a necessidade do estudo dessa programação. E aí decidiu-se que iria ser prorrogada esse tempo de Albina. Quando Jerônimo fala nessas circunstâncias comuns, a gente fica pensando, mas que circunstâncias comuns são essas? É exatamente o que sempre acontece. O que sempre acontece? O nosso planejamento reencarnatório. Então, o nosso planejamento, ele por isso o nome planejamento, ele é feito anteriormente e aquilo é trazido conosco para que seja levado a termo. Agora, ele acontece tudo tintim por tintim, como deveria acontecer, como foi planejado, como estava lá, tudo certinho? É isso que nós vamos ver. Nós temos hora certa para desencarnar? Vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes voltar à nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Os espíritos respondem: o próprio espírito escolhe o gênero de provas
porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, abençoado livre-arbítrio. Já em relação ao fluido vital, quando ele acaba, desencarnamos. É o planejamento que é feito, tudo certinho, tudo belezinha. No que diz respeito à quantidade de fluido, ela não é igual em todos os seres orgânicos. Isso dependerá da necessidade reencarnatória de cada um. É tudo tão bem planejado, gente, tão bem articulado, é perfeito, como logicamente teria que ser, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre essa hora certa, entre aspas, para desencarnar. Vamos prestar atenção um pouquinho. Raul Teixeira sempre muito pontual nas colocações, muito objetivo. E através dessa mensagem dele, né, que eu quis trazer novamente, porque nós já vimos essa entrevista dele, mas agora de uma forma mais objetiva, né, escrita, para que nós possamos reforçar essa ideia de que uma coisa é muito importante a gente observar: nada dentro da doutrina espírita é determinante, né? Nós precisamos entender isso. Continuando com o tema, no livro Consolador, na parte que fala de transição, na questão 146, diz o seguinte: é fatal o instante da morte? Resposta: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, vamos lembrar, até pelos estudos anteriores que nós já fizemos, né, que não existe fatalidade, aquela história do fulano estava no lugar errado, na hora errada. Isso não existe. Quando nós viemos para cá, vamos observar mais para frente esse caminhar. Quando viemos para cá, sempre tem um planejamento feito anteriormente. Todos nós sabemos disso, inclusive até pelo nome, né? Planejamento reencarnatório. É óbvio, conforme eu sempre costumo dizer, que na doutrina espírita não existe, o espiritismo não existe como determinismo. Ou seja, é assim porque tem que ser desse jeito. Isso a gente vai percebendo com que a espiritualidade vai nos trazendo em termos de entendimento, de análise, de observação, de estudo dessas questões que a espiritualidade nos traz para nos tirar as dúvidas que decorrem disso. Vamos analisar um pouquinho da vida orgânica. Da interação, quer dizer, dessa junção, né, do complexo humano, corpo físico, mais o perispírito, mais o espírito, teoricamente, nós temos estabelecido um potencial de energia vital. Então, nós carregamos conosco, nós trazemos conosco essa carga, né? Vamos nos imaginar como uma imensa pilha e nós trazemos conosco essa imensa carga. Quer dizer, em tese, determina essa carga, né, um potencial máximo de vida daquele organismo, né, um tempo máximo de vida orgânica. Explicando um pouquinho mais, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, na parte da Lei da Liberdade, tem exatamente a parte que fala sobre o livre-arbítrio, que a questão 843 e seguintes
nós vamos caminhando em tese, né? O exercício do livre-arbítrio leva ao perispírito as possibilidades, né, de alterar as suas características energéticas. Então, nós temos a possibilidade da alteração energética, logicamente com energias positivas ou negativas, e que vai alterar o potencial de energia vital do complexo humano. Essa alteração, ela pode melhorar ou pode piorar o potencial das nossas energias vitais. Na interação corpo-espírito, é óbvio que a gente sabe também que existe aí no meio o perispírito. No Livro dos Espíritos, que fala da influência do organismo, das questões 367 e seguintes, da mesma forma, o nosso livre-arbítrio também nos leva... A questão do livre-arbítrio é uma questão muito interessante, gente. Por quê? Porque é através dele que nós vamos passar a entender uma série de questionamentos e dúvidas que muitas vezes a gente acaba tendo, né? E através do livre-arbítrio é que nós conseguimos essas respostas. Então, da mesma forma, o livre-arbítrio ele nos leva a utilizar o nosso corpo físico, né? O uso do corpo, o nosso patrimônio físico, com um cuidado maior ou um cuidado menor, né? De acordo com as nossas necessidades específicas. O que pode gerar um gasto correto, se a gente utilizar bem, ou um gasto excessivo, se a gente não utilizar bem o nosso livre-arbítrio no uso do nosso corpo. Então, trocando em miúdos isso aí, vamos lá. Só dando alguns exemplos interessantes para que a gente possa melhor explicar, vamos dar o exemplo do tabagismo e também o exemplo do alcoolismo e o exemplo das drogas. Então, vamos pegar esses exemplos que são basilares, né? Só para a gente ter fazer um comparativo aí, quanto ao tabagismo, que acomete aí grande parte da humanidade, hoje talvez um pouco menos. Mas o vício de fumar, estudos e pesquisas, elas nos mostram que o consumo de um único cigarro, ele custa ao nosso organismo físico um desgaste orgânico equivalente a cerca de 12 a 14 minutos de vida. Isso significa, fazendo os cálculos, que a cada 5 cigarros que nós fumamos equivale à diminuição de 1 hora de vida. Se é isso em relação ao tabagismo, vamos imaginar como funciona a utilização das drogas outras, né, das ilícitas, por exemplo, no nosso organismo, no nosso veículo físico. Quanto desgaste que vai gerar no nosso potencial orgânico. Aí fica fácil a gente entender, fica bem interessante e fácil da gente entender como é que uma pessoa pode danificar o seu corpo físico, né, encurtando, logicamente, o tempo da vida orgânica em relação ao seu potencial de vitalidade. Gente, mas isso aí são só exemplos, porque na realidade existem outros milhares de exemplos que vão afetar diretamente o nosso veículo físico, porque é óbvio que o nosso veículo físico, conforme a gente já falou em outros estudos, é o nosso anteparo,
né, é o nosso mata-borrão, é o nosso anteparo de tudo. É ele que acaba sofrendo todas as consequências do nosso mau uso do livre-arbítrio, né, em qualquer situação. Então, acaba, como dizia a minha mãe, acaba arrebentando em algum canto do nosso corpo, né? E isso é o que vai, é o que vai nos levar à ideia de que quem não cuida das suas energias, né, o que está ligado ao equilíbrio espiritual, do perispírito e, no caso do corpo, vai diminuir o seu tempo de vida orgânica, ou seja, entre aspas, morre antes da hora. É aquilo que Raul Teixeira nos esclareceu. Não existe uma programação de morte, existe um potencial de vida que pode mesmo ser estendido pelo equilíbrio espiritual e respeito e cuidado com o corpo físico, ou ainda encurtado pelo próprio indivíduo ou por terceiros, que responderão por isso nessa e em outras vidas. Vamos agora observar isso por um outro ângulo, né? Nós temos que nos lembrar que todos nós vivemos num relacionamento humano, né? Estamos nós vivemos em sociedade. Então, essa relação com os outros indivíduos e com a natureza nos dá a visão de um outro ângulo. Vamos dar um exemplo bem interessante para a gente poder entender um pouquinho mais. Uma determinada pessoa resolve ir a uma festa. Chega lá na festa, ela tem o quê? O livre-arbítrio. Aí ela decide que ela vai beber um pouquinho. Aí ela bebe um pouquinho, bebe mais um pouquinho, e aí ela se embriaga e, de uma forma imprudente, ela vai embora e pega o seu carro para dirigir. Perde o controle do carro, passa perto de um ponto de ônibus que está lotado e mata ali 3 pessoas, daquele monte que estava lá no ponto esperando o ônibus. Aí vem o questionamento que muitos de nós fazíamos, né? Porque agora a gente não faz mais. Essas pessoas atropeladas, elas estavam na sua hora de morrer, suas mortes foram programadas, estava escrito, estava previsto na sua programação, na reencarnação de cada um? É evidente, gente, que não, né? Porque, caso contrário, não ia existir o livre-arbítrio, não é verdade? E o mundo, se a gente fosse olhar por essa perspectiva, o mundo seria determinístico, é o que eu falei antes. Nós não podemos ser robôs nessa passagem pela vida terrena. Então, nós temos a nosso favor, né, ou contra nós, o nosso livre-arbítrio. A nosso favor, quando nós sabemos, de uma forma muito tranquila, utilizá-lo. E contra nós, quando nós não o utilizamos bem. Isso, tendo em vista isso tudo, nós podemos chegar à conclusão que não existe aquela hora programada para a morte. Nós devemos cuidar para que nós não sejamos esses crentes do determinismo, acreditando que existe uma programação absoluta de reencarnação, porque isso fere uma verdade basilar dentro da doutrina espírita, que é o nosso livre-arbítrio. Então, isso tudo que nós estamos trazendo hoje é para nos esclarecer um pouquinho mais a respeito desse pedido
que foi atendido de uma forma singular, de João, que tinha uma missão e de uma forma intuitiva ele sabia disso e fez com que a sua prece chegasse a esferas mais altas e fosse analisada. E é muito interessante a gente observar como a espiritualidade, ela pesa tudo isso e também, de uma forma muito interessante, nos ensina a trabalhar de uma forma subjetiva todos esses pontos que nós estamos sempre estudando, porque, inclusive, esse tema é um tema recorrente, nós já falamos sobre ele. E, para finalizar, eu gostaria de encerrar com uma frase, uma colocação de Jerônimo muito interessante e muito bonita também. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos pré-julgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Muito obrigada. Espero que esse estudo, apesar de recorrente, porque nós já falamos sobre ele, tenha de alguma forma nos ajudado a nos esclarecer e também esclarecer aos outros que trazem consigo essas dúvidas e até por questão de hábito falam isso. A gente escuta muito esse negócio. Fulano estava na hora errada, no lugar errado, não é verdade? Então, que nós possamos entender essas benesses e, como diz a Laíde, que essa bendita caminhada nos traz. Muito obrigada, meus irmãos, por mais uma oportunidade de me ouvir. Com certeza, a Albina, não por muito tempo, mas terá essa sua prorrogação aí um pouquinho mais, ficou um pouquinho mais entre nós. E o nosso próximo estudo, com certeza, de Cavalcante, será muito interessante e vale a pena o estudo. Muita gratidão por me ouvirem. Deus abençoe a todos.